mais uma vez agradecendo aí a Deus, né, Israel, por mais um dia, por mais uma semana abençoada. Amém, amém. E eu tô super feliz, viu? Porque hoje a gente tá estreando um programa, né? Digamos assim, é um programa, né? Um podcast, uma live aqui em Jacupiranga. E tô muito feliz por essa oportunidade que a Abdon Filmes abriu as portas, né? Para Gisele Ferreira. Então, para você que ainda não nos conhece, muito prazer, eu sou a Gisele Ferreira, sou comunicadora, radialista, sou jornalista também, e agradecer aí a todos vocês que já estão nos assistindo através do YouTube, compartilhamos aí em todas as nossas redes sociais. Isso aí. E se você puder, compartilha o link do nosso podcast para que mais pessoas nos prestigiem. E hoje nós estamos aqui ao vivo e a cores com o Israel Felipe, ele que é diretor, ele é o produtor, ele é o proprietário dessa empresa maravilhosa que é a Abdon Filmes. Para quem não conhece, a Abdon Filmes, ela está localizada na cidade de Jacupiranga, no Vale do Ribeira, vizinha da nossa Cajati, e tem um trabalho incrível. E eu não vou falar o que é a Abdon, não vou dar spoiler, porque eu quero que o Israel fale pra gente. Israel, primeiramente, boa noite mais uma vez. Boa noite. Fala pra gente quem que é o Israel Felipe. Bom, o Israel Felipe, né? Bom, deixa eu dar boa noite pra todo mundo que tá aí assistindo a gente também, né? Boa noite pra vocês aí. E antes de mais nada, é uma honra, é um prazer estar aqui com a Gisele. Vocês vão entender hoje um pouquinho mais do porquê disso tudo, né? A Gisele a gente se conhece há um bom tempo aí. E, é um privilégio poder iniciar esse projeto com ela, fazer essa parceria aí com ela. Mas vamos lá, vou falar aqui um pouquinho quem que é o Israel Felipe. Vou tentar falar um pouquinho. Na verdade, a minha história com audiovisual, com música, ela é bem antiga, mas eu vou tentar dar uma resumida aí pra gente não ficar muito tempo aqui também, né? Senão o pessoal não fica. Vamos lá então, gente. Israel Felipe, eu sou filho do seu Francisco Sales de Moraes e da dona Maria de Fátima da Silva de Moraes. Esses dois que, enfim, são responsáveis aí pela minha criação, pelo homem que eu me tornei hoje. Eu devo tudo a eles, né? Meu pai, felizmente, já falecido aí, mas minha mãe tá viva aí, espero que esteja assistindo a gente. E, bom, eu sou músico, né? Primeiro, antes de tudo, eu sou músico, né? Você é natural de? Sou de São Paulo. Ah. Vim de São Paulo. Nasci em São Paulo, no Hospital Paulistano, então sou bem de São Paulo mesmo. Tá vendo? Algo nós temos em comum. Eu também nasci em Itaquera, também sou de São Paulo. Olha aí que coisa, isso aí. Nasci em São Paulo, criado em São Paulo, porém com um pezinho aqui no Vale do Ribeira, né? Uhum. Minha família, por parte de pai, meus tios e tal, eram daqui da Barra do Turvo, né? Então todos os meus tios estavam por aqui. E aí eu fui criado lá e cá. Todas as férias que dava, meu pai vinha pra cá, a gente ficava um pouquinho aqui, voltava pra lá e assim foi. Meu pai era músico, né? Regente de coral na igreja e tudo mais. Foi ele que me deu ali os primeiros passos na música, né? Foi ele que me guiou assim nessa jornada aí, que me trouxe até aqui, né? Então eu comecei na música assim bem cedinho, né? Foi a primeira, vou começar por ela porque eu comecei na música com 8 anos de idade. Meu pai começou a me ensinar ali, eu tinha por volta dos 6, 7 anos. Com 8 anos de idade, meu irmão me apresentou um instrumento diferente de todos, né? Que eu não tinha conhecimento, que era a flauta. Então, eu amava flauta. Aí. Você sabe que quando nós éramos crianças, né? A gente tinha aula de música na escola. E o instrumento que eu também aprendi a tocar quando eu era criança, com 8, 9 anos, também foi flauta. Olha aí que legal. A gente tinha aula de música em Cajati, na escolinha da Serrana. Antigamente, o Val Ribeira, né? Uhum. Antigamente chamava-se Escolinha da Serrana. Olha, e nós tínhamos aula de música. Quem é do tempo vai lembrar. Nós tínhamos aula de música muito lá legal. também. Bons tempos, hein? Bons tempos. Eu não tive aula de música na minha escola, não. Olha aí, tá vendo? Então você começou com a flauta. Comecei com a flauta. Que privilégio, hein? Ter aula de música na escola. Sim. Pois na minha escola não tinha. Comecei com a flauta. Na verdade, eu queria aprender mesmo, era bateria. Mas minha mãe já tratou de falar, não. Barulhento. Essa aqui não vai rolar. Aí fui pra flauta. Meu irmão me apresentou a flauta, curti, era pequenininho, era fácil de carregar pra cima e pra baixo. Ficava o dia inteiro fazendo barulho com a flauta. Aí aprendi a tocar a flauta, flautinha doce. Meu pai me colocou
numa escola para aprender mesmo, de fato, música, né? E fiquei um ano nessa escola aí sem ter o instrumento, que era a flauta E transversal. você consegue lembrar, puxar na tua memória aí, qual foi a primeira música que você tocou na flautinha doce? Sim, consigo. Foi um hino do Inário, do HCC, Peregrinando. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales. Foi a primeira música que eu toquei na igreja, inclusive na flauta e na igreja, com a minha mãe. Minha mãe foi lá, era muito tímido, né? E eu falei pra ela, eu quero tocar, mas só vou tocar se você for do meu lado. Ela foi lá, ficou do meu lado segurando o Inário. Mãe, E eu né? tocando a flauta, ela segurando o Inário lá. E foi assim que eu comecei, né? Você começou melhor do que eu. Eu comecei com parabéns pra você, né? Olha aí. Eu acho que se eu pegar a flauta, eu lembro ainda como é que faz o parabéns pra você. Que legal aí, ó. Qualquer dia desses aí, eu vou fazer um vídeo disso aí. Então, mas continuando. Da flauta, eu tomei gosto por todos os instrumentos, né? Da flauta foi, né, pra frente. Fiquei nesse primeiro ano com a flauta doce. E aí fui pra flauta transversal. Meu pai me deu minha flauta transversal depois de um ano de curso na escola de música, né? Uhum. Ele foi lá e me deu uma flauta transversal no meu aniversário. Lá, falou, agora que você já aprendeu, toque o instrumento. E daí pra frente foi. Eu já tinha uns 9 anos quando eu ganhei a flauta. E fui aprendendo música mesmo, né? Estudando. Ficava todos os dias tocando instrumento e tal. Por volta dos 10, 11 anos comecei a tocar violão. De verdade mesmo, pegando pra tocar, pra tocar na igreja, enfim. E fui estudando. Não teve mais fim. Eu comecei a compor, comecei a fazer coisas um pouco mais avançadas, daí gravar. Comecei a gravar muito cedo, né? Por isso que eu cheguei aqui nesse negócio de produção audiovisual por causa disso. Eu compunha as músicas, era menino, moleque, tinha uns 12, 13 anos lá, compunha e queria gravar. E naquela época o estúdio era completamente inacessível, era muito caro. Você ia gravar uma música lá, enfim, completamente inviável. Então, o jeito era o quê? Gravar do jeito que dava. Então, comecei a gravar do meu jeito lá e assim foi. E como é que você gravava? O que você utilizava? Tinha câmera? Era no gravador, naquele que você apertava o dedo assim com a fita cassete? Como é que tudo começou? Pois é, meu pai tinha... Bom, de vídeo, né? Falar um pouco do vídeo. Meu pai tinha uma filmadora Panasonic preto e branco. Daquelas de fita, de ombro, gigante. Sim, assim. Super pesada, né? Super pesada. As Panasonics daquela época, quantos anos atrás? Pois é, nossa. Uns 20 anos atrás, mais ou menos? Um pouco mais de 20 anos atrás aí. E era assim, era sensacional, mas era preto e branco. Você filmava em preto e branco ali. E eu peguei aquilo ali e falei, caramba, que negócio legal, vou tentar usar, e tentava usar do meu jeito. Você era aquele menino super curioso. Sim. Que ia e fazia acontecer. Exatamente. Meu pai, ele gostava de filmar também, né? Ele era assim, né, amador e tal, mas ele gostava, né? Uhum. E aí eu comecei a querer gravar a música, porque o vídeo ele ficava com áudio ruim, não ficava com áudio bom. É que nem se eu tirar aqui os microfones da câmera, eles vão ouvir a ambiência, tudo. Então, por mais que o vídeo esteja bom, o áudio não vai estar legal. Falei, não, preciso gravar o áudio de alguma forma para ficar bom. O que eu fazia? No computador lá, tinha aqueles microfonezinhos de mesa, né? E eu gravava ali, minha voz e o violão e tal. Aí fui fazendo umas gambiarra, tirando com aqueles cabinhos RCA também, ligava lá no computador e ia gravando. Não tinha software profissional, não tinha nada. Gravava lá, depois dava um jeito de ouvir como é que ficava, tentava colocar na câmera e assim foi. E foi misturado, foi tanto o aprendizado de música quanto do audiovisual, foi tudo misturado assim, desde pequenininho, né? E assim foi, cheguei a gravar alguns vídeos assim, colocava algumas coisas depois. Naquela época o YouTube era muito, assim, inicial, sabe? Hoje em dia a gente assiste vídeo em 8K no YouTube aí, naquela época era 240p. Eu lembro que pra gente tentar baixar uma música... demorava a madrugada inteira. Exatamente. Né? Quando você ia tentar baixar em MP3 uma música, era tão precária a coisa que quando começou, né, demorava. Eu deixava o computador ligado 24 horas para tentar baixar 1, 2, 3, aí quando não travava tudo. Sim. E hoje você coloca lá, você tem os programinhas, né, as plataformas de download, segundos. Sim, você consegue baixar, às vezes, um playlist lá de 1 hora, 1 hora e meia. Então, a tecnologia hoje realmente é absurda, né? Mudou. Total. Mas, comparando nos anos anteriores, né?
com hoje, o aprendizado também fica o legado, né? Sim. Toda a bagagem que você adquiriu, tudo difícil, eu acho que a gente dá muito mais valor, não dá? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Muito mais valor, porque hoje é tudo muito na mão. Tudo muito na mão. Você quer aprender qualquer coisa, você entra no YouTube e aprende. Ali até os meus 15 anos, assim, não tinha isso. Eu tinha que aprender fazendo. O teu violão, o inicial, foi com o professor mesmo, foi em aula. Foi. Como eu já tinha aprendido música, eu comecei a aprender cedo, eu já tinha aprendido teoria, já tinha aprendido toda a parte musical mesmo. Quando eu peguei o violão, já foi mais fácil, né? Então eu já conhecia as escalas, já conhecia. Você já tinha uma base. Exatamente, daí eu só apliquei no violão e foi o que eu fiz com todos os outros instrumentos. Porque música é universal. Posso entendeu? te fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Quantos instrumentos hoje você, se soltar na sua mão, você toca? Olha, e essa pergunta é uma pergunta muito difícil de responder. É muito difícil. Eu fico muito, assim, complicado para responder, porque eu não sei dizer exato. Eu posso dizer os que eu estudei, né? É mais fácil. É mais fácil. Os que eu estudei, então, eu estudei a flauta, que foi o primeiro, o violão, o saxofone, o baixo, o teclado, bateria. Você aprendeu bateria? Aprendi. Depois e a sua mãe? Frente. Não, mas aí minha mãe já não tinha mais como ela falar não, né? Já tava mais avançada a coisa. Aí eu aprendi a bateria. Eu cheguei a ter bateria. Né? A primeira bateria que a gente teve, na verdade, foi meu pai comprou pra minha irmã, não foi pra mim. Comprou pra minha irmã aprender. Aí ela aprendeu, aproveitei que a bateria tava lá, aprendi também. Entendeu? Mas esses são os instrumentos de base, né, que a gente costuma ver nas igrejas aí, todos eles eu estudei e toco, entendeu? Canto também estudei. Na faculdade que eu fiz, a gente tinha que ter tinha aula de canto coral e tal, então a gente... Maravilhoso, né? Aula exatamente. De canto coral é apaixonante. É muito legal. Eu falo que eu tenho muita dificuldade em pegar vozes, né? Sozinha. Eu não consigo abrir. Até hoje eu tenho muita dificuldade. Sei. Mas eu ainda não perdi a esperança de aprender. Tá Mas certo. no coral é muito mais fácil, porque você tem várias vozes fazendo aquela mesma voz, né? Sim. Então eu creio que é muito mais fácil. Sim. Também tive aula de música também na escola, legal. né? Tinha aula da parte instrumental e também tinha aula de canto. Legal. E a gente cantava MPB, né? Cantava Milton Nascimento. Só coisa boa. Né? Então era nessa base na escola. E a gente teve, assim, acho que uns 4 ou 5 anos de aula de música. Então, assim, essa base musical também, né? Que os nossos caminhos meio que se encontram, né? E eu, desde 14 anos de idade, foi meu primeiro emprego também com rádio. Você teve essa passagem em rádio também? Não. Não passei pela rádio. Você já não foi pro vertente rádio, você foi mais para as aulas, né? E depois você começou a aplicar o teu conhecimento, que a gente vai falar mais lá na frente, com os seus alunos, né? Que hoje você também, além de tudo isso que você faz, que a gente vai contar, né? Da sua passagem pela igreja, né? Do estúdio, e você também é um professor, né? Sou professor de música. Eu comecei a dar aula com 15 anos. Eu comecei a dar aula de música com 15 anos. Eu tinha um amigo, tem tá vivo ainda, né? Mas a gente não conversa mais tanto. Sim. Mas ele, amigo da minha família, o Isaac, lá de São Paulo. E ele era da Assembleia, né? E eu tinha muito contato com o pessoal da Assembleia, da Quadrangular, apesar de ser batista, né? Você toda a vida foi batista. Sempre, é de berço, sou batista de berço. Mas a música leva a gente para outros lugares, né? Não deixa a gente ali preso. E eu tinha esse contato com esse rapaz, que ele falava, pô, cara, você toca bem e tal, por que você não ensina, dá uma aula aqui, não sei o que e tal. Comecei a dar aula. Comecei a ganhar um dinheirinho dando aula desde cedo, né? Desde os 15 anos de idade ali. E aí, até hoje eu sou professor. Na verdade, as aulas de música, eu já tentei até parar. Eu já tentei falar, não, deixa eu dar um tempo Mas aqui. as pessoas não te deixam. Não tem como. Vem atrás de mim e tal. Quero aprender tal coisa, não sei o quê. Aí eu falo, então... Aí deixei na mão de Deus. Falei, Deus, tô aqui. O senhor tá mandando... E você tá conseguindo conciliar, o que é mais importante, né? Sim. Graças a Deus. Eu vejo como uma coisa que... Hoje eu enxergo como algo que é mais ministerial do que um trabalho, sabe? Tudo que eu faço hoje, a gente vai chegar mais pra frente nisso daí, mas tudo que eu faço hoje eu enxergo como um grande ministério, né? Não um trabalho assim que seja exaustivo, que seja para eu lucrar ou coisas do tipo. Eu procuro fazer tudo o que eu faço para abençoar. Então, se não servir para abençoar, para mim não serve para nada.
E a gente vai falar também, né? Eu tenho uma lista de perguntas aqui para o Israel, porque não tinha como, né, a gente fazer esse primeiro podcast, esse podcast de estreia. Vamos fazer um parênteses, né? Falando deste abençoar. Sim. Eu até me emociono, né, em falar que Deus ele prepara pessoas para colocar no nosso caminho, que depois você fica pensando, poxa, mas se eu nunca imaginaria que ia acontecer isso aqui que está acontecendo hoje. Jamais eu imaginaria que hoje eu estaria aqui, né, entrevistando você. Olha só. Que nós nos conhecemos há muitos anos atrás. É verdade. Eu como cerimonialista, né? Sim. Eu estava organizando um casamento aqui em Jacupiranga e você foi contratado para tocar saxofone naquele casamento. Exatamente. E eu achei, assim, maravilhoso, né? Falei, nossa, que menino talentoso, né? E a gente criou um vínculo de amizade, né? É verdade. De lá para cá. Aí depois eu me tornei mãe, né? Aí a Yasmin também, né? Começou muito cedo com a música, que já é uma coisa de... Você falando do teu pai, eu vejo que as histórias se repetem. Porque o pai, ele sonha pro teu filho, né? Aquilo que, de repente, ele não teve oportunidade. Sim. E a minha vida inteira também, eu sempre adorei música, eu fazia tudo movida à música, a gente cantava nas reuniões de família, fazia teatro e, né, sempre gostei muito, a minha vida também sempre foi muito voltada à música. Olha aí. E quando eu me casei, eu ganhei um violão de Dia dos Namorados numa certa ocasião. Legal, cara. Comecei a fazer aula de violão, mas eu, por ser canhoteira, eu não tive a habilidade e eu não tive, assim, aquela determinação. Porque para você poder chegar às vias de fato no instrumento, você tem que se dedicar. Sim. Não que eu não me dedicasse, mas não era o meu dom. Entendi. E aquele violão ficou guardado lá. Entendi. Quando eu tive a Yasmin, ela com 5 anos de idade, ela começou a brincar com o meu violão. E aí eu vi o interesse, nós colocamos ela na aula de música da igreja. Olha que legal. E ela começou, né? E aí, nessa de toca e vai e vem, você acabou vendo a Yasmin, né? Sim. Acho que foi o quê? Uns 2 anos atrás, mais ou menos? E talvez um pouco menos, né? Mas né? E aí você fez um convite, Gi, traz a Yasmin pra gente fazer uns reels, né? Sim. E aí Deus nos uniu novamente. Né? E aí o Israel mais uma vez nos abençoou. Não quero gravar um videoclipe, que ainda vai sair, viu? Vai sair. Em nome de Jesus. E a gente... aí agora do convite para aquela live podcast, eu vou deixar você falar. Tá certo. Né? Porque a gente se encontrou para gravar os reels da Yasmin. Sim. Mas... como é que surgiu a ideia? Primeiro vamos falar do podcast, do podcast da live que nós fizemos para o Dia das Mães. Depois a gente volta e fala nesse podcast aqui. Tá certo, tá certo. Bom, você já deu todo o início aí, né? A gente, quando a gente começou a conversar e logo depois que eu filmei lá os reels da Yasmin, aquilo sempre ficou na minha cabeça, a gente tentar fazer algum outro tipo de parceria juntos, né? Enfim. E a gente estava aqui para inaugurar, ainda estamos, inclusive, para inaugurar aqui a Abdon Filmes em Jacupiranga. E a gente estava no mês do Dia das Mães, né? E já bastante tempo para frente e tudo mais. Inclusive, a gente, depois, antes disso, a gente fez ainda o vídeo lá da escola de Cajati, que eu esqueci o nome. Do Conquistas, da Janice. Quero aproveitar e mandar um beijo especial para Janice, né? O Alcindo. Isso. E para variar, né? Eu sou tão chorona e você foi fazer aquele vídeo. Pois é. Foi um vídeo triste, né? Porque a escola passou por um momento de dificuldade e veio a fechar. Sim. E eu fui uma das mães de alunos que foi convidada para dar o depoimento da escola. Nós fizemos uma vaquinha virtual, porque a escola ficou com uma dívida muito grande, né? E quem que estava lá registrando esses momentos? Pois é. Eu tava lá. Inclusive, eu era professor no Conquistas, dava aula de música lá no Conquistas. Né? Interessante, como sempre, a gente tava, de alguma forma, chegava Deus cruzando os nossos caminhos.
E aí, bom, depois dali, você falou pra mim que tinha uma filha. Lá naquele que você falou que tinha... Porque ainda não conhecia a Yasmin. Lá, é verdade. Você falou pra mim lá. É, que a minha filha estudava lá na escolinha. Isso, exatamente. Verdade. Você falou da Yasmin pra mim. E daí, enfim, a gente chegou, gravou a Yasmin depois daquele tempo lá. Quando a gente chegou aqui, nesse ano, né? Pra gente fazer a inauguração, que a gente tá trabalhando aqui da Abdon Filmes, no mês do Dia das Mães, que foi o mês passado aí, a gente pensou, vamos fazer uma promoção do Dia das Mães, vamos criar alguma coisa voltada para a família, porque é o mês da família também. Vamos pensar em alguma coisa para o Dia das Mães, para a família, vamos tentar abençoar as famílias, as mães aí que merecem presentes, merecem também conhecer a história de uma mãe e tal, né? E aí logo me veio na cabeça, quem é uma das mães aí que eu conheço mais legal pra gente chamar? A Gi. Aí já fui atrás da Gisele e falei, primeiro perguntei pra Ari, falei, porque ela que ia conversar com você, né? Falei, precisa ser uma mãe entrevistando outra mãe. Tem que ser duas mães conversando ali pra contar as suas experiências. Aí a Ariane amou a ideia, já comprou de cara, eu falei, então vamos falar com a Gi. Aí já falei com você também topou ali na hora, né? E assim, não teria sido tão legal como foi se não tivesse sido você, né? Então... Assim, foi uma honra, um privilégio ter você fazendo parte. Foi o nosso primeiro podcast no nosso canal, inclusive. Eu que agradeço, porque foi uma live, assim, tão emocionante que eu pude relembrar histórias, assim, desde lá de trás, desde a minha infância. Né? E eu sou chorona mesmo, eu tenho certeza que eu ainda vou chorar muito aqui nesses estúdios. Mas faz parte. Né? Mas eu acho que é isso, eu acho que o que realmente traz o sucesso de algum né, movimento como esse é a sinceridade. Né? Você ser o que você é no dia a dia. E para quem conhece a Gisele de anos atrás e me conhece, sabe que eu sou a mesma pessoa, né? De ontem, de hoje. Eu sou a mesma pessoa dentro da empresa, eu sou dentro da minha casa. Então é isso. E eu agradeço de coração, né, o convite. Foi uma live linda, eu amei. Foi mesmo. E aí depois, como é que surgiu a GIFs Podcast? Pois é, nesse mesmo dia que eu tive a ideia de te chamar, eu já queria fazer a ideia de um podcast. Eu inclusive já ajudei outros podcasts aqui em Jacupiranga mesmo, Papo de Jacu. Fui entrevistada no Papo de Jacu. Você esteve lá, né? Com o Jair. O Jair é um grande amigo. Falar nisso, você sabia que eu vou fazer um convite pro Jair? Agora, eu quero entrevistar o Jair aqui. Aí, viu? Ó, já tá Jair, ó, convocado. Se apronte que já vai surgir um convite aí, viu? Convocado já. Jair, super gente fina, né? Ajudei eles bastante ali no Papo de Jacu. E, enfim, quando a gente teve essa ideia, eu já queria iniciar um podcast. Eu já queria alguma coisa de podcast e tal, com a Abdo, ou comigo, ou com alguma outra pessoa e tudo mais. Que a gente fez esse primeiro podcast com você. Aí eu pensei, por que não a Gi fazer um podcast dela com a gente? Porque você já tem a sua live, que é muito legal, inclusive, de quarta-feira. Quarta-feira. Muito legal. Amanhã, inclusive, viu, gente? Tem sorteio, ó, um monte de coisa boa amanhã na live. Exatamente. Sempre tem, né? Em todas as lives. Então, você já tinha a sua live, já é radialista, já tem toda uma experiência com comunicação e tal. Eu falei, São só 30 anos, né? Em contato com o público. Só 30 anos. 30 anos, olha só, cara. Muito tempo de experiência. É que eu comecei, eu era um bebê, tá bom? Eu era um bebezinho quando eu comecei. Nossa, que legal. Depois vamos contar um pouco disso aí pra nós também. Então, assim, eu pensei na hora ali, né? Comecei a formar a ideia na minha cabeça, né? Quando você aceitou o convite, que a Ari topou a ideia, começou a formar na minha cabeça ali. Quem sabe a Gi não topa um podcast com a gente aí e tal, não sei o quê. Eu já comecei, inclusive, a jogar as ideias pra você lá no WhatsApp, né? Falei, vamos ver se a Gi compra a ideia. Aí você veio, fez o podcast, a gente teve um lá no final, acabou o podcast, a gente foi comer uma pizza e tal. E ali naquela reunião lá foi que a ideia foi tomando forma, né? Não, e deixa eu aproveitar e falar da pizza. A gente estava maravilhosa a pizza, né? Recebi o convite, né, do Israel e da Ari para ir lá na casa deles. Nos recepcionaram, assim, com muito carinho. E eu queria agradecer. Imagina. Não só você, a Ari e esses meninos lindos. Meninos e meninas, né? Pois é. Que você tem uma equipe fenomenal. Eu falei para você aquele dia que eu acho que Deus, ele colocou as pessoas certas no momento certo na sua vida, que tinha tudo para dar certo. É verdade. E desde a elaboração deste logotipo, né? Foi o primeiro que vocês criaram. Eu falei, nossa,
É a minha cara. Que legal, que Sabe, porque assim, o azul é o azul das GIFs. É o meu, desde quando a gente começou, é aquela camiseta azul, que a gente tem a caricatura, né, das GIFs. E aí, esse neon pink, assim, quando eu olhei, eu falei, nossa, eu me apaixonei à primeira vista. Então, eu queria parabenizar a tua equipe. Gente, obrigado de coração. Eu tenho certeza que essa é a primeira, né, de muitas. E eu tenho certeza que a gente ainda vai comemorar muito, né, essa oportunidade que foi o Senhor que preparou. Não só para mim, mas como para a equipe Abdon Filmes também. Exatamente. E quem fez, a gente criou em conjunto, mas quem desenhou essa logo do início foi o Márcio. O Márcio aí que é um baita de um designer, tá com a gente na equipe aí, o cara manja muito, viu? Aliás, todos eles, né? Todos eles estão aqui comigo. Apresenta a equipe, pode falar o nome deles. Então vamos lá. O Márcio, já acabei de falar, ele tá com a gente aqui, ele é um designer, ele é videomaker, ele é fotógrafo, tá? Então ele que tá fazendo corte aí, ó, tá cortando as câmeras aí e fazendo a live, aí já cortou de novo. A Isa, que tá com a gente também, a esposa do Márcio. A Isa faz o comercial, né? A Isa também, sensacional. Ela também ajuda com as ideias, né? Organiza as nossas tarefas, é uma coisa muito importante. O Nauan, que é o nosso gestor de tráfego. Nauan, top demais também. O cara super empenhado, tá aí com a gente, vestiu a camisa. Só agradecer mesmo, se dedica bastante. E a gente tá aqui com o Luiz hoje, tá aqui atrás das câmeras aí, ó, fazendo os stories. O Luiz sabe aprender de tudo um pouco. Quem sabe no futuro ele não se engaja numa faculdade aí de publicidade, uma coisa do tipo. Vamos ver, né? O Luiz tá com a gente aí também, ajuda na igreja. Aliás, todos eles estão com a gente na igreja, né? E eu queria agradecer o Luiz, né? O Luiz estava aqui registrando os bastidores, estava filmando. Gente, logo vem aí, viu? Eu vou colocar, hoje mesmo eu vou tentar colocar alguma coisa aí. Show. Obrigada, tá, Luiz? Tava aí registrando pra gente aí os nossos bastidores aqui. Sim, pessoal super criativo aí. Deus que abençoou, colocou esse pessoal no meu caminho aí. Mas enfim, a gente estava falando da questão do seu podcast e eu também levei para eles a ideia, né? Falei, pessoal, tô pensando, o que vocês acham? Vamos falar com a gente. Todo mundo comprou, apoiou. Na verdade, é uma equipe, né? Então, é o que eu falo. Cabeça, quem desenvolveu o projeto, depois eu quero que você fale também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o início da Abdon. Por mais que você elabore, assim como a GIFs foi criação minha, a gente não faz sozinho. Sim, sem dúvida. Né? Então, eu acho bem legal a gente poder compartilhar, né, as ideias com os nossos colaboradores. E que bom que eles me aceitaram de primeira, Você né? vê? Pois é, então. Pois é. Mas é isso, a gente não faz nada sozinho, né? Ali eu não cheguei nessa parte ali quando eu tava falando, acabei falando mais sobre a parte musical da minha vida. Mas grande parte do que eu fiz foi sozinho. A gente sozinho no sentido assim, infelizmente eu não tinha uma equipe assim tão constante comigo, né? Então muitas coisas que eu ia fazer ali, meu pai era meu maior companheiro, ou minha irmã estava ali comigo e tal. Minha irmã inclusive também aprendeu sobre fotografia e tudo mais, musicista também e tudo mais. E eu não tinha uma equipe como eu tenho hoje, né? Tive grandes amigos, tenho grandes amigos, né? Porque a gente foi criado junto, tocava junto na igreja e tudo mais, né? Mas assim, a gente... 1, 2, 3, entende? Hoje a gente tá com uma equipe de 6, 7 pessoas que estão sempre ali comigo, a gente tá sempre junto, né? E é bom demais, né? Então, sozinho, realmente, a gente não faz nada não, gente. Né? Não adianta você querer fazer tudo sozinho, que sempre você vai esbarrar numa limitação, né? E hoje eu sinto assim, que o céu é o limite. Com essa equipe aí. Aí a gente dedica, então, para essa equipe linda aí, né? Quero aproveitar e dedicar esse primeiro podcast, esse podcast de estreia à equipe Abdon, tá? Muito obrigada de coração, sucesso. E que venham muitos trabalhos através desse trabalho aqui. Amém. É o desejo do meu coração nessa noite. Amém, amém. É isso aí, Gi. Eu posso continuar falando ali Isso, a gente vai e vem, a gente tá fazendo vai e vem, mas, pessoal, pra quem conhece a Gisele já sabe que eu sou assim, né? De repente lembra. Sim. Bom, bora lá então.
Bora lá? Então tá bom. Deixa eu só encerrar essa live aqui do Instagram. Ó, pessoal, a gente tá no YouTube, tá? Eu deixei a live aberta aqui pra vocês virem, mas o podcast é lá no YouTube, beleza? Bora lá, tá? Vou encerrar aqui. Pronto. Aqui a gente assovia, chupa cana ao mesmo tempo. Isso aí. E teve uma amiga minha que falou assim, ó, não é só assoviar e chupar cana, e aí você samba junto, né? Então aqui também a gente também faz um pouco de tudo. Prontinho. Então vamos lá. Tava falando ali da parte musical, que foi a minha... Foi o que me deu gás, né? Foi o que me trouxe até aqui. E é por isso que eu mexo com áudio, é por isso que eu mexo com vídeo, com foto, com arte, Foi a música que me trouxe até aqui. Mas onde isso definitivamente começou a ser profissional, por incrível que pareça, por mais que eu tenha vindo de São Paulo, não foi em São Paulo. Eu comecei a ser profissional de música em São Paulo, como músico, né? Então eu tocava em casamentos, tocava em eventos, né? Como a gente se conheceu aqui, inclusive, né? Então eu tocava bastante em casamentos e tudo mais. Mas profissional da parte audiovisual, não foi lá. Então, com 16 anos a gente mudou definitivamente para Barra do Turvo, né? Eu tinha por volta dos 16 anos ali. Meu pai se aposentou e meu pai construiu uma casa na Barra do Turvo. E a gente mudou pra lá, porque meus parentes estavam todos ali, a gente mudou pra lá. E ali, então, eu comecei a me aventurar mais ainda na questão da gravação de áudio e de vídeo, porque eu já tinha bastante músicas compostas, né? Comecei a gravar e começaram a surgir alguns trabalhos, né, de gravação de áudio. A primeira coisa que surgiu foi trabalho de gravação de áudio. Eu dava as minhas aulas, né? E às vezes surgia algum aluno perguntando e tal, se eu gravava, não sei o quê. Eu falava, olha, eu já gravo há um tempo, mas a gente pode tentar gravar. Comecei a tentar gravar. Fiz um curso profissionalizante mesmo de produção de audiovisual, mais focado em áudio. Comecei a gravar e montei meu primeiro estúdio na Barra do Turvo. Então, meu primeiro estúdio não foi Jacupiranga, São Paulo, nem Jacupiranga. Nem São Paulo. Olha. Foi lá na Barra do Turvo. Foi ali que começou, não era Abdon ainda, né? Mas foi ali que começou a ideia da Abdon, né? E eu comecei com outro nome, né? O estúdio começou com um nome chamado Kairos. Kairos, Kairos significa no tempo de Deus. Então, eu sempre busquei esse viés assim, porque, como eu falei, tudo que eu faço, para mim sempre foi eu vi como um grande ministério. Então, naquela época ali, eu iniciei como Kairos. Comecei a gravar alguns jingles, alguns spots de rádio, algumas coisas do tipo. E vi que eu tomei gosto, né? Gravei algumas músicas pra mim, tomei gosto e resolvi me profissionalizar nisso daí. Resolvi aprender pra valer, né? Então, chegou um determinado momento ali que eu tava... Inclusive, nessa parte da minha vida, tem alguns amigos meus que participaram lá. O Alex, não sei se ele tá assistindo, se ele vai assistir, mas o Alex me ajudou pra caramba nessa época aí também. Trabalhava no material de construção lá. Ai, deixa eu te contar. Vamos lá. O Alex é meu amigo de infância. Olha aí, ó. Aí. Ele trabalhava em Cajati, foi embora para... Tá até hoje lá, né? Até hoje também lá. na Igreja Batista, Exatamente. Conheço Alex, um beijo para você, viu? Sim. Nossa, o Alex é um amor de pessoa. Inclusive, há alguns anos eu fiz uma festa lá na Barra do Turvo, né? Porque a GIFs também viaja o Vale do Ribeira todo, né? Olha aí. E eu reencontrei o Alex. Nossa, era uma simpatia. Trabalhava na loja de material de construção aqui na Avenida. E eu era menina ainda, né? E eu não via a hora de passar lá na frente da loja de material de construção para falar com o Alex. Um amor de pessoa. Pois é, ele estava nesse início aí comigo. Investiu, inclusive, né? Participou financeiramente até. Me ajudou pra caramba. E hoje ele mora lá na minha casa. Eu tenho uma casa na Barra do Turvo. Sim. E ele tá lá, né? Cuida da casa e tudo mais. Olha que legal. O Alex é sensacional. Tiveram outras pessoas que participaram também desse momento na minha vida lá comigo. Enfim, na Barra do Turvo foi onde a coisa realmente tomou forma, né? Começou a tomar forma. Tanto na parte audiovisual, tanto na parte de áudio, quanto na parte visual. Com vídeo eu comecei lá também, gravando vídeo lá. Bem amador, mas não lá. Foi um sonho de infância, tudo foi acontecendo. Foi acontecendo. Eu sempre gostei dessa área, mas nunca falei assim, quero ser um diretor. O que você queria ser quando você era criança? O que você sonhava? Eu quero ser o quê? Eu sempre quis ser um músico concertista. Meu pai me mostrava as orquestras, né?
E eu via lá os músicos que eram os solistas, o violinista que era o Spala, ou o pianista que ia fazer uma parte lá mais solar e tal. Então, meu foco, a minha ideia era ser um músico concertista, um músico de orquestra e concertista. Então, eu queria isso, ser esse tipo de artista. Por isso que eu concentrei tanto na música, né? Estudei tanto música por causa disso. Mas as coisas se encontram. Porque pra gente apreciar a música de outras formas, ela é gravada. E não só gravada em áudio, em vídeo. Então as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo, né? E eu acabei tomando gosto pela parte dos bastidores, que era de produzir. Então eu produzia o meu conteúdo, eu curtia fazer aquilo ali, as pessoas viam, achavam legal. Como é que faz pra produzir o meu também? Não sei o quê. Eu nem sabia botar preço nas coisas. Fazia lá, às vezes, na amizade e tal. Enfim. E isso aconteceu na Barra do Turvo. E eu dava aula. Nessa época, era a minha profissão mesmo. Dar aula de música era a minha profissão. Ela não é como eu vejo hoje, como um grande ministério, assim. Eu dava aula porque era o que era mais rentável mesmo, sabe? Tinha bastante aluno na Barra do Turvo. Cheguei a ter, tipo, uns 80 alunos na Barra do Turvo. Nossa, e uma cidade tão pequena, né? Um município pequeno, né? Sim. Tinha muitos alunos. Porque se somar todos, né? Os particulares e os que eu trabalhei no CRAS, dando aula de música no CRAS. Dei aula em Quilombo, na Barra do Turvo. Né? Então, assim, dei muita aula mesmo na igreja e tal. Muita gente, assim, eu dava aula lá. E era baratinho, não cobrava muito caro. Porque, enfim, para ser acessível para as pessoas. Sempre minha intenção foi abençoar, né? Então, dava muita aula lá. E aí, em um determinado momento ali, eu pensei o seguinte, bom, tá na hora de fazer uma faculdade na minha área, que é música. Foi quando eu fui para São Paulo fazer minha faculdade de música lá. Então, iniciei minha faculdade de música na FIANFAAN. Nessa época também, muitos amigos participaram dessa época comigo lá. Cheguei lá, meu pastor que me batizou, acho que não existe ex-pastor, né? Bom, ele era meu pastor, o pastor Adilson de Souza Brandão, foi o que me batizou quando eu tinha por volta dos 13 para 14 anos. E ele me chamou, falou, você tá por aqui, cara? A gente tá precisando de alguém para cuidar da parte da música aqui na igreja, vem para cá. Aí fui lá. Fui lá e tal, já conheci o pessoal. Então, de São Paulo, Barra do Turvo voltou para São Paulo. Exatamente. E lá você conheceu esse pastor. Reencontrou o pastor. Porque eu era ovelha dele. Sim. E saí de São Paulo para morar na Barra do Turvo com os meus pais. E lá começou um novo ministério. Um novo ministério. Da comunicação. Lá começou o meu ministério como ministro de música. Primeiro. A comunicação veio depois. Veio depois. Porque o que acontece? Eu iniciei como ministro de música, era uma necessidade da igreja, né? E eu estava fazendo a faculdade de música. Então, uma coisa se somou à outra, né? Os irmãos acabaram entendendo que, por que não? Comecei a ser ministro de música lá. Mas sempre houve e eu tinha conhecimento no audiovisual, né? E sempre houve essa necessidade de alguém que entendesse um pouco mais de som, de alguém que entendesse um pouco mais, né? De vídeo e tal. A igreja, naquela época, tava todo mundo engatinhando no vídeo, assim, sabe? As igrejas ali, principalmente as batistas, tava bem devagarinho no vídeo, só sentindo o terreno. Mas no áudio, na questão de operar a mesa de som e tudo mais, então, o pessoal precisava. E eu tinha esse conhecimento. Então, eu comecei a atuar não só no Ministério de Música, mas também no som. Ajudava o pessoal no som e tal e tudo mais. Enfim, ali começou. E eu fiquei um tempo ali, né? Nessa igreja, como ministro de música. A primeira igreja batista de Vila Formosa, né? Hoje é só batista de Vila Formosa. E dali eu fui pra produtora, já. Pra uma produtora mesmo. Eu tinha um amigo meu que era maestro. Agora me foge o Maestro Cunha Júnior. Toquei com ele num conjunto chamado Som Maior. A gente participei com eles lá. E nesse conjunto, eu tinha um outro amigo dentro desse conjunto, que era o Rony. O Rony é um pianista, né? Muito bom. Enfim, me ajudou também, me ensinou muitas coisas na música. E ele tinha um contato com o pessoal da Assembleia de Deus Bereana. E a Assembleia de Deus Bereana tinha uma produtora lá dentro. E eles estavam precisando de alguém para ficar no estúdio. E eu era ministro na primeira igreja batista lá de Vila Formosa, mas eu não ficava
de segunda a sexta lá, né? Então eram os cultos da igreja. Eu precisava de um outro serviço e tal. Foi ele que falou, ó, vai lá falar com o Ricardo, te indiquei lá, vai lá falar com o Ricardo e ver o que acontece, né, cara? Você tem conhecimento de audiovisual, vai que, né? Fui lá, eu falei com o Ricardo, fiz entrevista e tal, ele me chamou pra trabalhar no estúdio, no início era só estúdio de áudio, né? Era só pra ir lá, ajeitar o estúdio, montar os microfones, para o pessoal ir gravar, né? Então, tipo, às vezes recebia o David Kim, às vezes ia receber o Rodrigo Soeiro, Então, a gente gravou essa turma lá, alguns desses cantores lá, e eu ia lá ajeitar os microfones e tal, o pessoal ia lá gravar. E dali eles tinham um estúdio de vídeo também, né? Então, esse estúdio de vídeo, eles tinham as duas frentes, o áudio e o vídeo. E eu comecei a me interessar pela parte de produção de vídeo mesmo. Na verdade, foi um estágio que você começou a fazer ali. Exatamente. Eu já comecei a colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido, né? Tanto na música, quanto no áudio, quanto no vídeo. Foi tudo uma coisa só. Tudo foi se encaixando ao longo dos anos. Se encaixando ao longo dos anos. E sempre foi por meio de igrejas. Sempre. Desde o início. Tanto as aulas de música, quanto a questão da comunicação, sempre foi. Então, eu comecei a entender que o que Deus queria para minha vida era um grande ministério nessa área, né? Então, eu devo muito, assim, 90% do meu conhecimento, mais até, prático, inclusive, das coisas que eu executo de produção audiovisual, veio de lá da Bereana. Ricardo Brunelli foi um grande chefe, pastor, mentor. Não sei se ele vai assistir esse podcast, mas eu sou muito grato a esse tempo que eu tive lá com eles, né? O Thiago Ishibashi também, que me ensinou muito de vídeo, de foto, de arte, de tudo, de edição, né? Então, eu já tinha um conhecimento, mas ali eles falaram, ó, é assim que faz. Você quer fazer bem feito? É assim que faz. Então, aprendi tudo isso lá. Projetos grandes, a gente participei com eles lá, né? E daí foi onde cravou de vez ali. É isso que eu quero pra minha vida. Não é ser só músico. Não é ser só professor de música. Isso aqui também tá junto. E o ministério foi... Eu chamo de ministério já porque, enfim, pra mim já deixou de ser coisas isoladas, né? O ministério foi tomando forma, foi se consolidando, né? Até chegar onde a gente tá hoje, né? Então, assim, foi nessa época da minha vida que eu reencontrei a minha esposa, né? Inclusive, a Ariane, se estiver assistindo aí. Deixa eu só fazer um comentário aqui, olha. Teve uma moça aqui que fez um comentário aqui na nossa live, aqui no nosso chat do YouTube. Quando ele era criança. Ele tá falando que você queria ser piloto de aeronáutica, é isso? Sim. Esse foi um sonho mesmo. Tipo um Top Gun. Exatamente. Esse foi um sonho. Olha aí, ó. Exatamente. Deixa eu ver quem que é aqui que eu vou... Já vou... Olha, a Ariane colocou assim, meu Deus, que convidado bonito. Será que ele é solteiro? Eu vou contar pra mulher dele, viu? Olha, é a Ari, minha esposa. É ela mesma. Deixa eu ver. Olha só. Deixa eu ver quem que fez essa... Foi ela mesma, ó, falando que quando você era criança... que eu queria ser Top Gun. Foi a Ari falando que você queria, ser um Top Gun da vida. É isso mesmo. Eu queria mesmo. Foi meu irmão serviu aeronáutica, né? Aliás, minha família tem um histórico de servir as Forças Armadas aí. Uhum. Meu irmão serviu aeronáutica e eu, ficava vislumbrado com aquilo tudo, né? Queria ser piloto de avião. Aí foi quando surgiu aquele filme Top Gun, foi febre, eu assisti... Amei. Gente, quem não assistiu, porque não é todo mundo que é do tempo do Top Gun, né? Sim. Assistam. Maravilhoso. É demais. Inclusive o Tom Cruise, viu? Meu Deus. Naquela época o homem era bonito. Mas você sabe que mesmo mais coroa, ele ainda é bonito, Olha né? Aí, aquele cara não envelhece, né? E a atriz também, linda, né? Maravilhosa. Gente, é um filme maravilhoso. Muito bom. Assistam. Muito bom. As Indomáveis, Top Gun. E eu queria mesmo, fui inclusive com 18 anos, eu me alistei porque eu queria servir aeronáutica, mas não foi pra frente. Deus falou, isso aqui você não vai não foi pra frente. Deus queria que você voasse exatamente. Em outra área. Exatamente. Enfim, daí, nessa época aí, eu encontrei, inclusive, quando eu encontrei a Ariane, que hoje é minha esposa, eu tinha acabado de tomar essa chacoalhada de Deus, né? Não, você não vai... Não é aí que você vai, não. Não é aqui que você vai, não, né? E eu já tinha voltado pra Barra do Turvo, porque eu me alistei em Curitiba.
tinha voltado para Barra do Turvo. Mas isso você terminou sua faculdade e aí você voltou para Barra? Então, agora... Ah, não, você foi para São Paulo. Olha, olha aqui, agora eu tô voltando um pouquinho no intervalo ali, porque eu passei batido por isso daí, não falei porque, enfim. Mas eu tava na Barra do Turvo, né? E de lá eu fui me alistar. Na época dos 18 anos, que é quando a gente vai se alistar. Sim, e eu queria servir. Passei um ano me preparando para servir. Fui lá, me alistei, não deu certo. Enfim, voltei para Barra do Turvo, continuei trabalhando lá, até falar, não, então vou fazer uma faculdade de música mesmo. Tá. Nesse meio tempo aí, eu tava dando aula, eu trabalhava no CRAS, trabalhava dando aula particular e no Lar Batista de Crianças do Vale do Ribeira. Lá no escritório, que era meio período. E minha esposa, a Ariane, é filha do Dr. Cláudio Cipriano, que é advogado, e prestava assessoria jurídica lá no Lar Batista. Mais uma coisa, eu não sabia. Pois é. Conheço o Dr. Cláudio, nossa. Ai, Ari, olha que coincidência. Pois é. E num dos eventos lá do Lar Batista de Crianças do Vale do Ribeira, que foi o Natal, ele levou a Ariane, e eu tava lá. Ele levou a Ariane, eu tava lá tocando, fazendo a música, o louvor. E aí foi quando eu encontrei ela, foi a primeira vez que eu vi ela. Mas e aí, foi tipo aquela paixão avassaladora, assim, à primeira vista? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente, o povo quer saber. Sim, então, pra mim foi. Eu olhei e me apaixonei. Sério, aqueles olhos verdes. Sim, linda como sempre. Já né? era loirinha? Loira, tava loira. Já era loirinha? Sim. Me apaixonei. Mas naquele momento ali, infelizmente, não era o momento ainda. Não rolou. Não foi o momento. Aí mais pra frente, depois de 4 anos que ela ainda namorou, teve um namorado lá. Ela terminou esse relacionamento, que eu estava em São Paulo, nessa época da produtora lá. Aí que vocês se reencontraram. Aí que a gente se reencontrou. Fiquei sabendo que ela estava lá e fui atrás dela. Foi eu que fui atrás dela. Ela tinha terminado lá com o ex, aí eu fui atrás dela. Enfim, aí a gente começou a namorar, namoramos, noivamos e casamos. E aí... Quantos anos vocês estão juntos? Esse ano vai fazer 8 anos. Vai fazer em agosto. E desse relacionamento, 3 crianças lindas. Queria que você falasse um pouquinho. Sim. Ela falou, mas ela falou do lado mãe. Sim. E eu queria que você falasse do lado pai. O que é ter um casal de gêmeos e mais uma menina linda. Fala um pouquinho dessa experiência aí do músico que se tornou pai. Pois é. Eu sempre quis ser pai. Sempre quis ser pai. Eu nunca pensei assim, será que eu vou ser pai? Puxa, não. Desde o início, eu queria ser pai. Meu pai sempre foi um grande exemplo para mim, né? Eu tenho 3 irmãos. O Naor, que é pastor, tá lá em Araçatuba. Ele é pastor em uma igreja batista. Minha irmã Regiane também tá lá em Araçatuba. Os 2 são mais velhos do que eu. E tem a minha irmã Stephanie, que é mais nova do que eu. Tá lá em São Paulo. Então, nós somos em 4. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu quero uma família. Eu quero filhos, né? E, inclusive, foi a primeira conversa que eu tive com a Ariane no nosso encontro. Um dos primeiros encontros que a gente teve. Falar, se a gente namorar, se der certo, a gente chegar a namorar, eu quero ser pai. E eu não quero poucos filhos. Entendeu? Eu falei pra ela. Ela topou de primeira, assim. Ela ficou ali daquele jeito, né? Desconcertada e tal. Falou, e quantos filhos você quer? Eu falei, eu quero 4. Aí ela falou, não, 4 é muito, que tal 2? Eu falei, não, que tal 3? Aí ficou essa no ar, dos 3, né? Mas ela, a princípio, a gente se conversou. Ela também deu a entender que queria ser mãe também. Então, ficou, né? Se fosse uma pessoa, uma mulher que não quisesse ser mãe, não teria dado certo. Nem teria ido pra frente. Porque eu sempre quis ser pai. E interessante que eu queria 4, né? Aí a gente fechou em 3 ali naquela conversa Entraram casual. num consenso, né? 3, né? Nem 2, nem 4. Ficou no meio ali. Sim. E interessante que a gente teve essa conversa assim, bem quebra-gelo, em primeira, né? Apesar dela ficar gelada, mas foi pra uma tentativa de brincar, assim. E a gente casou e Deus nos deu 3 filhos, né? Deus nos deu 3 filhos. A primeira que foi a Tayla. A Tayla, ela veio no nosso primeiro ano de casamento, né? Então a gente estava casado e com poucos meses de casado a gente engravidou. E a Tayla veio assim entre o nosso primeiro... Antes, a gente completando o primeiro ano de casamento, um pouquinho pra frente, assim. Então foi
eu sempre quis ser pai e eu falava pra ela, ó, a gente casou, esse negócio de esperar não é comigo, cara. Eu quero ser pai. Então vocês Quero já ser pai. planejaram e já foram A tentando, gente se deixa nas mãos de Deus. vier, veio. Exatamente. Deixa nas mãos de Deus. Ó, tá nas mãos de Deus. Não vou falar, não quero. Entendeu? Deus sabe que eu quero. E o melhor momento vai ser Deus que vai escolher. Sempre tive isso na minha mente. Meu pai sempre passou isso muito forte pra mim. Deus é o controlador da natalidade. Sempre. A gente não tem controle nenhum sobre a morte, que dirá sobre a vida. Não tem. A partir do momento que eu falo assim, Deus, eu não quero ser pai. Eu não quero ser pai. Eu tô tirando a única coisa que nos diferencia dos outros seres que Deus criou, que são racionais e que, enfim, que nos torna semelhantes a Deus, que é a dádiva de criar outro ser humano. Então, isso é uma dádiva dada por Deus. Só nós fazemos isso. Só os seres humanos fazem isso. Sim, Os anjos temos a consciência, né? Exatamente. Os anjos não têm essa possibilidade. E eles são anjos. Deus criou eles como os anjos. Mas eles não se casam, não se dão em casamento, não têm filhos. Enfim. Então, meu pai sempre deixou isso muito, muito claro para nós. Filho, se você não controla a morte, você não controla a vida. Entendeu? Então, deixa na mão de Deus. Porque você fala assim, eu não quero... Mas mais pra frente, se você quiser, você vai chegar em Deus e falar, agora eu quero. E aí? Deus vira pra você e fala... você não sabe o que você quer da sua vida? Pois é, mas antes você não queria. E agora? Sim. Aí Deus dá um jeitinho de mostrar pra nós que quem quer sou eu. Quem faz sou eu. Só deixa. Só vem. Eu cuido aqui, ó. Meu pai tinha uma família gigantesca. Todos viveram bem aí e tal, né? Então, naquela época que as condições eram mais difíceis ainda. Não que hoje, não que todos tenham que seguir esse exemplo, sabe? Mas eu sou muito a favor dessa ideia de que Deus controla. Sim. E se Deus dá, Ele vai fornecer também o sustento. Ele vai fornecer todo o resto. E foi assim que eu vim parar aqui em Jacupiranga, inclusive. A gente casou, né? E eu tava assim na minha carreira, tava em ascensão. A gente estava fazendo muitos trabalhos, né? Tava fazendo trabalhos grandes, projetos grandes. E, assim, se tivesse continuado lá, a gente ia deslanchar mais ainda. Mas o que acontece? A rotina em São Paulo é muito pesada. Então, eu não parava em casa. Né? Não conseguia parar em casa. E fora que São Paulo também você perde tempo demais no trânsito. Tudo é mais demorado. O estresse é muito maior. Exatamente. Então, chegou num ponto que depois que a Ari engravidou, né? A gente só se via no final de semana e olha lá, porque eu trabalhava, não que não tivesse folga, mas assim, de segunda a sexta no escritório, sábado e domingo na igreja. Então, né? A gente estava sempre fora de casa. E a Ari trabalhava, eu trabalhava, a Ari fazia faculdade, enfim. Ficou muito pesado. Então, quando ela estava ali com 3 para 4 meses de gestante, a gente quase perdeu Tayla umas 2 ou 3 vezes. E tudo por causa da rotina. A primeira vez foi no metrô. Aliás, todas elas foram no caminho de casa para o serviço. Porque é muito tumultuado, é muita gente. Tal, aquele empurra, aquele aperto. Exatamente. Então, ela quase perdeu Tayla ali por causa dessas situações. E aí, o que acontece? Eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ia lá socorrer, ou eu ficava para trabalhar. E na minha área, é prazo. A gente trabalha com prazo. Você tem horário para entrar. Para sair... Tem horário para sair. É igual às festas. Exatamente. Né? As festas, a gente tem horário para entrar, se programa, mas Deus sabe a hora que vai acabar a festa. Exatamente. Tem festa que... Eu já tive festa que durou 8 horas, para você ter uma ideia. Exatamente. Eu sei que... Então, assim, você não tem um controle sobre... Você até fala, tá, o horário termina, mas se acabar o trabalho, né? Então, a gente ficava ali, o horário para sair era por volta das 5, 5:30. Porém, se eu tivesse alguma coisa por terminar, eu tinha que ficar. Né? Sim. Eu tinha que ficar, tinha que terminar. Então, acabava que quando isso acontecia, que a gente não imagina que vai acontecer várias vezes, mas aconteceu. Eu tinha que ir lá socorrer ela. E em detrimento do meu trabalho. Então, eu chegava lá, ficava coisa atrasada, gerava um estresse, né? Enfim, não dava certo. Na última vez que isso aconteceu, que foi quando ela de fato
quase sofreu um aborto, esse espontâneo, sangrou, teve descolamento de placenta, teve tudo. Nessa vez aí, eu já tinha avisado o meu chefe, eu tinha falado, olha, se acontecer alguma coisa, eu não vou me perdoar. Então, nessa vez aí que ela quase perdeu, o médico falou, olha, sua esposa, a gente tá desconfiando que sofreu um aborto. Eu cheguei no meu chefe, atrasado, né? E ele já veio me cobrar, porque eu tinha chegado atrasado. Eu falei, olha, minha esposa quase sofreu um aborto. E eu vou ter que me mudar pro interior. Não vai dar certo ficar aqui, porque se eu perder essa criança, eu não vou me perdoar. Sim. Entendeu? Daí eu cheguei em casa, e ela chegou do hospital em casa, eu falei pra ela, ó, acho que tá na hora da gente ir pro interior. Deus tá me colocando uma escolha na nossa frente, tá colocando uma escolha aqui pra nós. Se a gente quer... Ou o trabalho, ou a família. Ou a família, ou a vida, né? Ou você vive em família, ou você vai viver pro seu trabalho. Né? Então, assim, a gente não pensou duas vezes. A gente ponderou, obviamente, mas a gente não levou isso muito pra frente. Decidimos pela família. Né? E muita gente, meu próprio chefe falou, você vai pendurar chuteira, você vai chegar lá, não vai ter trabalho, você vai fazer o quê, né? Não sei o quê, nossa área lá não tem nada, tudo mais. Minha mãe falou, você tá maluco, filho, você tem emprego aqui, você vai pra lá, você não vai ter emprego, não conhece ninguém e tudo mais. E eu falei pra ela, falei pra eles, mesmo que eu tô te falando aqui agora, Deus que proveu tudo até aqui, até agora, vai continuar provendo tudo até o final da minha vida. Se ele tá me dando essa possibilidade, eu vou fazer, eu vou pra lá, porque a vida é mais importante. Até porque eu acredito que quando o propósito tá dentro daquilo que Deus planejou pra gente, não tem por que não dar certo. Exatamente. Né? Então, assim, muitas vezes as coisas você acha que não vai dar certo. Você pode até achar. Sim. Mas se tá dentro do projeto de Deus, sim, é só fechar os olhos e só vai, né? Exatamente. Só segue em frente, que o resto ele cuida. Exatamente. A gente tem que dar um passo de fé. E a gente deu. E a neném nasceu aqui, em Jacupiranga? Nasceu, não em Jacupiranga, né? Porque aqui não faz, enfim, literalmente não, mas nasceu aqui no Vale, ali em no Pariquara. Vale do Ribeira, mas vocês estavam aqui em Jacupiranga. Aqui. A gente mudou pra cá no 5º mês de gestação. Daí pra frente a gestação correu bem, né? Aí tem toda aquela história que a Ari contou, né? Sim, depois... gente, se vocês quiserem conhecer um pouquinho melhor da história da família, assiste aí no YouTube, né, o nosso podcast do Dia das Mães, sim, que foi entrevistando justamente a Ariane, que é a esposa do Israel. Exatamente. Foi uma live muito linda, ela contou todo o trajeto aí, né, da história da maternidade, foi bem, bem, bem emocionante. Exatamente. Enfim, e a gente deu esse passo de fé justamente porque uma das coisas às quais eu me apego e procuro trazer para toda a minha família é a fé. Então, nós não somos nada. Deus nos dá dádivas, nos dá dons, nos dá talento. E Ele quer que nós usemos esses dons, esses talentos, para a honra e glória dEle, no serviço do reino dEle. E o resto Ele vai prover. Sustento Ele vai prover. Né? Então, eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. E a gente fez esse movimento de vir para cá, para Jacupiranga, eu deixei a minha carreira lá. A Ari deixou a carreira dela lá. A gente veio pra cá, eu fiquei com meu seguro-desemprego alguns meses, né? Dando aula de música. Fiquei dando aula de música. E Deus nunca deixou faltar. Minha sogra e meu sogro nos abençoaram muito, liberando uma das casas que meu sogro tem pra gente poder ficar nesse período, né? Meu sogro, muito abençoador nas nossas vidas. E a gente ficou por aqui durante esse tempo. E Deus providenciou, foi providenciando. E foi aqui que nasceu a Abidon. A Abidon nasceu em Jacupiranga. Antes existia a ideia Abidon, né? Mas a ideia se concretizou mesmo aqui em Jacupiranga. Foi quando eu saí de lá da Bereana, da Assembleia de Deus Bereana, lá onde eu trabalhava na produtora lá, e também era membro da igreja, também congregava lá. Uhum. Quando a gente veio para cá, que Deus nos colocou essa situação. Ó, agora vocês estão aqui e eu vou cuidar de vocês. Mas continua fazendo seu trabalho. Continua fazendo seu trabalho. Então, beleza, vou fazer o meu trabalho. O que a gente fez? Criou a Abidon. A Abidon, no início, ela não era só uma produtora. Até hoje, ela não é só uma produtora. Mas ela começou mais como uma escola de música. Né? Uma escola de música. Então, eu dava aulas de música e sempre tinha produção ali em paralelo. Tinha produção em paralelo, mas as aulas de música... Um videoclipe, exatamente, uma música. Exatamente. Então, o primeiro trabalho que eu peguei quando eu cheguei aqui, que foi o que marcou assim, a minha
o meu início como produtora aqui em Jacupiranga foi a gravação de um CD para uma mãe. E ela compôs músicas pro filho dela. Ai, que lindo! É. Eu esqueci agora. Você tem esse CD aí? Você tem esse CD ainda? Eu tenho arquivado. Tem? Eu preciso, inclusive, eu não me lembro o nome da mãe, mas ela é aqui de Juquiá. E ela tava grávida na época. E ela já cantava? Ela, assim, ela não era de artista de cantar nos lugares, mas ela queria gravar umas composições que ela tinha pro filho dela poder ouvir depois. Quando ele Gente, que coisa mais linda, que declaração de amor. Pois é. E ela chegou na gente assim, viu nossos anúncios pela internet, chegou na gente, eu quero gravar um CD e tal. E assim, né, já encarei como uma forma de abençoar também. Porque é um projeto que não é um projeto financeiro. Ela não fez para lançar em rádio, para lançar em TV. Não, ela queria que o filho dela ouvisse as composições que ela fez para ele. Então a gente foi lá e gravou esse CD aí. Foi o primeiro trabalho que eu fiz como Abdon e foi o que mais marcou, assim, a gente. Abdon significa o quê? Abdon significa servos de Deus. Servos de Deus. Assim como Kairos significa no tempo de Deus, nós vivemos no Cronos, né? Kairos é fora do Cronos, é onde Deus está, literalmente no tempo dele. É o tempo de Deus. Exatamente. É diferente do tempo cronológico, esse que roda no reloginho, exatamente, né? Exatamente. É completamente diferente. Exatamente. Como Kairos era no tempo de Deus, Abdon é o servir a Deus, ser servos de Deus. Então, tudo que nós fazemos, desde o início, desde toda a ideia, é para servir a Deus. Não importa aonde isso vai acontecer, de alguma forma isso vai servir a Deus. Então, a gente hoje atua em várias frentes, uma delas, a principal de todas, é na igreja, né? Sempre foi na igreja, mas a gente produz podcast, a gente faz filmagem de casamento, a gente faz... E tudo isso, de alguma forma, culmina num serviço a Deus. E você associa a pandemia, né, como uma guinada na sua vida? Porque eu me lembro bem, né, é CIB, né? Da CIB. É CIB. É a primeira, segunda Igreja Batista de Jacupiranga. Eu lembro que foi através das redes sociais também. Sim. Eu comecei a observar, ela começou a aparecer mais. Nossa, que trabalho bonito, que o audiovisual dela estava com na verdade, estava com uma cara diferente, né? Sim. Então, isso foi depois da pandemia, né? Foi quando bateu a pandemia. Na verdade, a gente começou a trabalhar com isso. O que acontece? Quando eu cheguei aqui em Jacupiranga, eu não fui para a CIB, né? Eu saí da Assembleia de Deus Bereana. Chegamos aqui em Jacupiranga, a gente foi fazer parte de uma igreja que chama a Igreja Renovada, Evangélica Renovada, da pastora Jolita Noel. E lá eu comecei a tocar e tudo mais, né? Começaram a se encaminhar as coisas, eu já comecei também mexendo com som, ajudar eles nessas outras partes. É uma igreja que é no Butujuru hoje. Isso. Ela hoje tem dificuldade para caminhar? Então. Jolita? Sim, a pastora Jolita. Conheço sim, ela. Sim, tem uma... Fiz um casamento, inclusive, na igreja deles esses tempos atrás. Olha que legal. Então, você vê. E eles têm, assim, uma participação muito grande na nossa história. Porque a pastora Jolita, minha sogra, tem uma história lá muito bonita com relação a Ariene, ao nascimento dela e tal. E aí, a gente já estava há alguns anos aqui, né? Já estava dando um tempinho aqui em Jacupiranga. Eu estava dando aula, a Abdon estava ali eu não sei se você conheceu a doutora Creuza, advogada. Sim. Então, ela tinha uma sala, um escritório, do lado do escritório dela tinha uma sala que ela alugava. Foi o primeiro ponto comercial que eu aluguei. Eu aluguei ali naquela sala. E montei a Abdon ali. Era uma frente, uma recepção, e atrás onde eu produzi e dava aula. Aluguei ali. E dando aula ali, né, foi que eu conheci o pastor Daniel. Eu conheci o pastor Daniel... Que é hoje o pastor da CIB. O pastor da CIB de Jacupiranga. Já era pastor naquela época, né? Mas eu conheci ele ali. Eu conheci a CIB num acampamento, a igreja, como os irmãos da igreja, né? Num acampamento que eles fizeram lá no sítio Canaã, que é do meu sogro. Inclusive, o meu encontro com Deus foi lá. Olha aí. O meu encontro com Deus foi Que lá bênção. e maravilhoso. Passei momentos assim inesquecíveis na chácara do seu sogro. Olha aí.
Para você ver como Deus vai costurando os caminhos, né? Muito interessante. E lá eu conheci o Lucélio. O Lucélio estava com um saxofone na mão lá, fazendo um som. Eu ouvi esse som lá da casa do meu sogro. Você foi atraído pelo som da música. Pelo som da música. Eu falei, puxa, tem alguém tocando saxofone aqui. É um instrumento difícil de ouvir tocar. Sim. Até mesmo em São Paulo. Eu ouvi o cara tocando, tocava bem, o som era legal. Eu falei, puxa, vou lá ver esse cara tocando saxofone. Desci lá, o Lucélio tava lá tocando saxofone. Não sei se ele vai assistir também, mas se tiver, abraço aí, Lucélio. Tava lá com o saxofone, conversei com ele, pô, que som bonito, cara, legal que você tira do saxofone. Ele falou, então, tô aqui aprendendo, não sei o quê. Você toca? Eu falei, toco. Eu falei, toca aqui um pouquinho. Peguei, toquei, fiz um som. Pô, que legal, cara, você dá aula de música? Eu falei, dou. Ele falou, eu vou lá conversar com você, não sei o quê. Eu falei, pode ir. Foi lá e já recomendou, já falou com o pastor. O pastor Daniel foi lá falar comigo, lá onde eu dava aula. E queria que eu desse aula na igreja. Lá fui eu dar aula na igreja, na segunda igreja batista de Jacupiranga. Conheci a igreja em si, o templo. Comecei a dar aula lá. E a gente já estava com a Tayla já estava grandinha, né? Assim, estava crescendo. A gente começou a sentir a necessidade dela ter um acompanhamento ali mais didático, né? Da Bíblia mesmo. Conhecimento bíblico. E a Batista sempre tem até hoje, esses ensinos, assim, bíblicos mais aprofundados, né? E eu sou batista, a Ari era batista de berço. Então a gente resolveu congregar na CIB. Daí fomos congregar na CIB, eu estava dando aula na CIB. Aí o tempo foi levando, surgiu então a possibilidade de eu ser ministro de música na CIB. Então, os meus primeiros trabalhos aqui em Jacupiranga relacionados à música foi professor de música e depois ministro de música, né? Como já vinha fazendo antes, né? Então, eu fui ministro lá na primeira igreja batista de Vila Formosa e depois... E agora aqui na CIB de Jacupiranga há alguns anos já. Antes da pandemia. Desde antes da pandemia. E eu comecei o trabalho ali, como ministro de música. Mas como uma coisa puxa a outra, e eu já tinha as produções, e o pastor viu isso, sabia disso, então a gente começou a pensar em trabalhar com vídeo na igreja. Né? Gravei uma mensagem dele, dei de presente em DVD para ele e tal. E falei, vamos trabalhar com vídeo, vamos fazer os avisos que sejam em vídeo, não sei o quê. A ideia era chegar na transmissão. E aí a cara da igreja começou a mudar a partir daí. Começou a mudar já ali, devagarinho, mas começou a mudar. O pessoal nem pensava em transmissão nessa época. Eu já pensava, porque a Beriana já transmitia. Então já tinha Olha que legal, muito antes da pandemia. Antes. A Beriana é uma das pioneiras. E a pandemia acabou obrigando... literalmente obrigando, né, as igrejas, porque a gente não podia se reunir presencialmente. Sim. E aí, como é que vai fazer, né? E quem não se modernizou... Exatamente. Aí ficou... Não que ficou para trás, mas ficou prejudicado. Então, quando eu cheguei eu tinha todo esse conhecimento, sabia como fazer, tinha o equipamento, a gente começou a trabalhar com vídeo. Um tempo depois, bateu a pandemia. Quando a pandemia bateu, o pessoal, todo mundo, mão na cabeça, o que a gente faz? Vai ter que fechar a igreja? Como é que a gente vai fazer com os cultos? E não sei o que e tal. Eu falei, não, pastor, faz o seguinte, vamos fazer lá do meu estúdio, vamos transmitir do meu estúdio e tal. Mas a gente vai transmitir e tal. Eu falei, a gente transmite, os irmãos assistem em casa e tudo mais. Começamos a transmitir os cultos lá no meu estúdio, lá na Gaio Coutinho, né? A gente já estava fazendo um trabalho na igreja de vídeo com os avisos, mas nada de transmissão ao vivo. Eles sabiam que eu tinha a produtora, sabiam que eu trabalhava com audiovisual, tudo. Mas não tinha nenhum trabalho forte nessa área ainda, né? Então a pandemia deu esse start. Eu digo assim, eu não gosto de romantizar a pandemia. Eu não acho que ela foi, no sentido benéfica em si. Mas eu creio que Deus usou essa forma, usou de alguma forma, como tudo que Deus faz para transformar maldição em bênção, usou a pandemia para dar uma chacoalhada. A gente acho que a gente tem a mesma visão, né? Porque eu acho que não é lógico que Deus ele não vai querer o mal. Qual é o pai que vai querer o mal para um filho? Exatamente. Mas eu creio que foi uma peneira. Exatamente. Porque ali, pelo menos dentro das igrejas, Deus mostrou quem era e quem não era. Exatamente. Porque depois que terminou a pandemia, muitas pessoas que a gente via dentro das igrejas desapareceram. Exatamente. Então, é aquela coisa, tem o joio, tem o trigo, né? Sim. Se você chacoalhar,
Exatamente. Vai cair o joio, mas vai cair o trigo, mas vai cair o joio também. Então, a pandemia, eu creio que... E quem aproveitou a oportunidade para se fortalecer... Sim. Foi o momento. Exatamente. E eu também tive uma experiência com igreja, assim, bem forte no início da pandemia, porque eu fazia parte do Ministério de Louvor, da Igreja 100, de Cajati. E muitas pessoas ficaram apavoradas, né? Sim. Eu acho que quem não ficou apavorado? Uma doença que ninguém sabia o que era, Sim. morrendo gente adoidado todo dia, né? Sim. A todo momento. Exatamente. E muitas pessoas acabaram se recuando, né? E eu confesso que eu também fiquei, assim, um pouco assustada. Mas, ao mesmo tempo, a fé... Eu acho que a fé da gente precisa falar mais alto em momentos como este, né? Sem dúvida. E dentro da igreja, num dos primeiros cultos, que ainda estava com aquela restrição, mas ainda estava tendo a presença dos irmãos na igreja... Deus usou uma pessoa. E essa pessoa veio falar comigo. E ela falou assim, enquanto você estiver fazendo a minha obra, eu cuido de você. Então, esse é um testemunho que eu conto até para aumentar a fé das pessoas. Porque, por incrível que pareça, eu fui uma das únicas ali, né? Que fazia parte do vocal, né? Que junto com as filhas dos pastores, eu não arredei pé. Se você for olhar os vídeos, né, das gravações das lives da igreja, sempre eu estava lá. Eu era uma das únicas que estava lá no dia a dia. Era oração, era nos cultos, e aquela palavra no meu coração. Ali. Por que eu vou ter medo se Deus prometeu que vai cuidar de mim? Sim. E aí as festas pararam, né? Parou o evento, mas enquanto as festas estavam praticamente zeradas na cidade, a Intersemente, né, que é uma das principais empresas de Cajati, que é indústria de cimento, estava batendo recorde em cima de recorde de vendas. E o que aconteceu? Eles começaram a me chamar para fazer decorações por causa desses recordes, né? Puxa. Só que para entrar dentro da fábrica, nós tínhamos uma burocracia lá. Tinha que fazer os exames. Então, cada vez que eu ia fazer o exame, normal, né? Ficava negativo, né? Não tinha pegado Covid. E aquilo no meu coração. Sim. Enquanto você estiver fazendo a minha obra, resumindo a história. Eu passei a pandemia toda cantando. Olha que bem. Até os pastores pegaram Covid. Muitas vezes a gente usava o mesmo microfone. Lógico que passava um álcool lá, mas você sabe que, né? Você passa o álcool aqui, ó. Sim. Mas lá dentro, no interno... Sim. E nós estamos no dia... Hoje é dia 6 do 6 de 2023. E até hoje, sua amiga que não pegou Covid. Olha, só que bênção. E eu me agarro com essa promessa de Deus. Enquanto você estiver fazendo a minha obra. Aí, final do ano passado, também eu tentei. Por isso que a gente fala, o ministério, quando Deus ele dá esse dom para a obra dele... Não tem por que temer, não tem como você fugir. Exatamente. Eu comecei com as lives também com a pandemia, a fim de abençoar as pessoas. Inclusive, amanhã eu vou estar contando a história de uma empreendedora de Americana, que foi uma pessoa que eu conheci, eu sou cliente dela, e ela teve um boom, um sucesso, né, nas redes sociais de vendas. Eu vou estar entrevistando ela amanhã, que é a Mai, da Mai Modas. E chegou ano passado, também estava bem cansada, porque a gente é de carne e osso, né? E aí eu falei, não, eu acho que eu já ajudei bastante, eu já abençoei bastante. Né? E você já assistiu as lives, você sabe como é que funciona. Sim. A gente divulga as empresas sem cobrar nada. Sim. Final da live a gente divulga, né? A empresa, faz um sorteio. E aí eu falei, não, vou dar uma paradinha, vou descansar, vou parar. Acho que já ajudei bastante. E aí, lá um belo dia, veio uma pessoa e apontou o dedo na minha cara, assim, ó. Quem mandou você parar? Olha aí. Né? Você imagina uma pessoa olhar para você, quem mandou você parar? Foi a maneira que eu encontrei de abençoar as pessoas através da sua vida. Olha aí. E ali eu entendi que não era da Gisele, não é a Live GIFs, é de Deus. É Deus que deu, entendeu? Como que se diz?
aquele legado, aquela coisa Sim. ali para mim fazer. E eu falei, não, meu Deus, tá bom, tá bom. E também semanalmente a gente faz, né? E estamos junto, Exatamente. né? Fazendo o querer. E a pandemia, ela trouxe essa experiência, não só a experiência negativa, né? Uhum. Mas ela trouxe a experiência positiva. Eu que comecei essa coisa das lives e você se aprofundou também nessa parte da arte audiovisual ali na CIB. E hoje você está até hoje ali, né? Estamos até hoje. E quando a gente começou, foi isso mesmo. O pessoal colocou a mão na cabeça ali. O que a gente faz? Começamos nesse momento, Deus colocou à prova a nossa fé, né? Então, puxa, mas o culto vai ser online? A igreja... Na verdade, eu sempre também tive... É uma coisa que... Eu não quero entrar em polêmicas aqui, né? Mas eu vejo a igreja, ela é super necessária pra gente estar lá cultuando e tal. Mas o templo... O ser igreja transcende o templo. O louvar a Deus transcende... Até porque nem todas as pessoas têm acesso. Exatamente. Né? Nem todas as pessoas têm a coragem. Exatamente. Eu digo a coragem porque às vezes a pessoa tem até interesse de ir até uma igreja, mas se constrange. Exatamente. Faz uma visão que às vezes não é aquilo, né? Exatamente. E as redes sociais hoje, elas permitiram... né? O ID de Jesus de uma maneira assim que você nem imagina. Às vezes você está falando de Jesus, está falando do amor de Deus, você nem imagina aonde está chegando. Exatamente. Né? Eu tenho hoje seguidores do outro lado do mundo. Eu tenho pessoas que me seguem fora do Brasil. Eu criei vínculo também. Eu tenho uma amiga, quero mandar um beijo também para a Jo, lá de Juazeiro, né? Eu quero mandar um beijo a uma pessoa que me manda mensagens. Ela não é evangélica, né? E assim, é uma pessoa que eu criei um carinho muito grande. Eu sempre falo de Jesus para ela. Então a gente cria um carinho. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida que você nem imagina que segue você. Sim. Né? Então, assim, hoje as redes sociais, elas tornaram isso mais fácil. Você imagina se naquela época de Jesus existisse a internet? Exatamente. O evangelho se alastrou como se alastrou naquela época. Se a gente tivesse na mão essa tecnologia, que, sinceramente falando, estava e ainda é, em grande parte, domínio do inimigo. Então, nós entramos numa área que era totalmente dominada pelo inimigo. E a gente começou, então, a entrar em terreno inimigo e pregar a palavra. Lugares que a palavra não tinha acesso, começaram a ter acesso, as pessoas começaram a se converter. Então, assim, quando eu digo a igreja, ela é o templo, estar junto em comunhão é necessário, super importante. Inclusive, vão para a igreja, é importantíssimo estar em comunhão com os irmãos, com Deus ali, servindo. Mas ser igreja transcende o físico. Servir a Deus transcende o físico. O nosso louvor ele é transcendental, ele transcende. Deus recebe. Nós não estamos limitados geograficamente, nós estamos limitados fisicamente. Então, Deus, eu acredito que nesse momento em que a pandemia bateu, Deus usou essa maldição para mostrar a bênção que é ser corpo, ser igreja, ter fé, mesmo não estando fisicamente presente. Mesmo que você não estivesse ali lado a lado com o seu irmão. Mas ele falou, você vai continuar sendo igreja aí onde você está. Você vai continuar louvando na sua casa. E a gente ficou presa. Exatamente. A gente ficou, literalmente, nós ficamos presos, né, nas quatro paredes da nossa casa. Só que isso aqui, a tecnologia, ela nos deu um acesso tão grande. Eu perdi as horas quando eu ficava em casa ouvindo pregações. Eu já ouvia, assistia ministrações, mas eu criei um hábito, né? Hoje eu estou de volta na Brasil para Cristo, que foi a minha igreja de berço, que foi onde eu me converti, fui batizada. Não estou ainda, né, no meu ministério, que é o ministério oficial, que é o louvor. Mas Deus já falou para mim que continue adorando na sua casa. Eu estava vindo para cá
E o som do meu carro lá tava torando lá, num louvor maravilhoso. Ah, que bênção. Né? Nos 24 anciões, né? Aí eu parei no farol, né? Chegando, eu vim em comunhão para cá. Olha aí. Sabe, pedindo para Deus, para o Espírito Santo de Deus, para os anjos acamparem aqui. Olha aí. Para que não fosse só uma live de bate-papo, mas fosse uma live que a gente pudesse contar um pouquinho daquilo que Deus fez nas nossas vidas, né? Daquilo que Ele está fazendo. Olha só, quantas idas e vindas, os nossos caminhos sempre se cruzando, né? Num propósito muito maior, que eu creio, né? Que Deus, ele não une as pessoas à toa. E se hoje a gente está aqui, foi por permissão dele. Exatamente. Né? Então a gente... mas eu não tenho interesse. Eu falava... foi interessante que eu falava, né? Hoje até uma pessoa lembrou para mim. Lembra quando você falava que você nunca ia ser crente? Aí quando uma pessoa falou para mim assim... Lá atrás, né? Ele não é nem... não estar mais entre nós, né? Que é o seu Dorival Zambonin. Não sei se você conheceu. Ele teve uma rádio em Cajati. E ele falava assim, olha, Gisele, um dia você vai ser crente. Aí eu falei, seu Dorival, do jeito que eu gosto de dançar, do jeito que eu gosto de baile, eu jamais vou ser crente, mas nunca. Pense. Agora eu falo uma coisa para você. Aonde está escrito na Bíblia que você não pode dançar, que você não pode cantar, né? Que você não pode adorar, né? E eu sempre me faço essa pergunta. Se Jesus estivesse no meu lugar, né? No meio de pessoas que não são... Será que ele ia excluir esse ou aquele? Não estaria ali junto, abraçando, acolhendo, falando do amor dele? Então, muitas vezes as pessoas julgam, né? Né? Criticam. Mas hoje a igreja vai muito além disso, né? Não é só o fato, eu sou santo. Gente, se nós fôssemos santos, a gente nem estaria aqui. A gente já estava lá em cima junto com ele. Nós somos falhos, né? Sim. Pecadores. Mas a gente tem que todos os dias tentar, né? Nos aprimorar e tentar seguir o exemplo. Exatamente. O exemplo dele. Exatamente. A gente já está caminhando para o final. Pois é, tá rapidão passou. Ai, que dó. O pessoal né? apareceu ali, 30 minutos. Eu falei, nossa, cara, já né? foi. Você viu? Foi. Olha aí, olha. Já foi, meu. E assim, foi bom demais conhecer um pouco melhor da sua história, né? Isso. Porque às vezes as pessoas nos veem nas redes sociais, vê aí o rostinho, jamais imagina, né? Que aqui na cidade de Jacupiranga, dentro do Vale do Ribeira, tem um baita profissional como o Israel, né, com essa empresa maravilhosa. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho da Abdon, para quem quer procurar os seus serviços, o que você hoje está atendendo, além das aulas de música, claro, o que você vai atender aqui, né, no novo endereço. Já faz um spoiler aí de como vai ser, porque tá lindo, gente, estamos aqui, sem inaugurar, já conheci, e super acessível o lugar, né? Sim, pois é. Então, a gente aqui, hoje a gente quer oferecer os seguintes serviços, né? A gente trabalha com toda a parte de audiovisual. Então, desde de gravação de áudio para spot de rádio, gravação de single, gravação de EP, gravação de CD, isso tudo na parte de áudio. A gente também trabalha com a parte de vídeo. Então, videoclipes musicais, né? A gente faz videoclipes musicais. A gente... Inclusive, Heloísa Gilbertoni, né? Olha aí, pois é. A Heloísa que canta lindamente, que é aquela cantora de Pariquera-Sul. Ela é de Pariquera-Sul? De Pariquera. E ela canta no Raul Gil, né? Sim, eu vi você acompanhando o trabalho dela. Pois é, a gente tá ali com a i7 Music, inclusive, uma parceria muito legal aí com o Lucas Zuccarelli, né, que foi o cara que me apresentou ali, a Heloísa Gilbertoni, né, aluna deles lá, e a gente trabalha com ela lá, a gente filma, né, a gente grava, edita, enfim. Não só ela, mas os alunos ali da i7 Music, né, os artistas. É um projetinho chamado Fábrica de Talentos, muito legal, e é uma honra estar com esse pessoal aí, né. Então a gente faz gravação de videoclipes musicais, inclusive ontem saiu o clipe da Júlia, da Júlia Sequito, saiu ontem. A gente fez o Reels, lançou o clipe, tá indo super bem também. A Júlia canta demais.
E é um serviço que a gente, assim, gosta muito de fazer. Videoclipes musicais, vídeo de casamento a gente faz também. Temos pacotes especiais aí, diferenciados, que podem atender as necessidades de todos, tá? Com foto e com vídeo, inclusive com transmissão ao vivo também. Então, áudio e vídeo seria isso. E a gente também faz gestão de rede social, tá? A gente trabalha com gestão de rede social, criação de identidade visual. A gente cria arte para banner. A gente cria, enfim, toda a parte de artística aí, de audiovisual a gente trabalha. Aqui no estúdio a gente vai trabalhar também com fotos, né? Então, fotos, ensaios de gestante, acompanhamento, né? Aí dos 12 meses, né? Primeiro aninho do seu bebê. Inclusive, a gente sorteou na live lá do Dia das Mães, né? A gente trabalha também com isso daí. Oferece esse serviço. Ensaios em família, ensaios institucionais, corporativos, fotografia de eventos, que eu citei ali o vídeo de casamento, mas vídeo de eventos, vídeo de casamento, foto de evento, foto de casamento, a gente faz todos esses serviços, a gente presta todos esses serviços. Se surgir um cerimonial também, aí você, se precisar, tem um saxofonista. Pois é, inclusive aí, se vocês precisarem... Você não pendurou a chuteira não, né? Não, ainda toco. Se precisarem, né? Se aparecer essa demanda aí. Inclusive eu fiz um casamento agora no ano passado na praia e tinha um saxofonista de registro. Olha aí que legal. E muito legal. E é difícil você encontrar um músico aqui na região que faça, né? Sim. Então é só entrar em contato com a Abdon Filmes, tá? Que, olha aí, um musicista, né? Exatamente. Nessa área aí de saxofone. Exatamente. Bom, para quebrar o gelo e para encerrar, eu quero fazer um bate-bola com você. Eu quero fazer um quiz. Vamos lá. E é assim, poucas palavras ou uma palavra só, eu pergunto, você responde. Pode ser? Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. Deixa eu abrir minha lista. Você passa mais tempo onde? Mais tempo no estúdio. Ari. Na igreja, no estúdio na igreja. Ari. Melhor amigo? Melhor amigo. Hoje é o pastor Daniel Cipriano. Maior inspiração? Meu pai. Maior emoção? Nascimento da minha filha. Primeira filha. Minha primeira filha. E os doisinhos gêmeos? Também, fortes emoções, né? Mas a primeira ali marcou. Um hobby? O hobby que eu tinha já não é mais hobby, né? É meu ministério. Virou trabalho. Trabalho, música. Vamos falar de comida. Não vale pizza, tá? Já tava com a pizza aqui. Comida preferida? Comida preferida? Ficou difícil, porque ia falar pizza. Pizza? Tá bom. Pizza. Pizza pede pizza. Comida preferida. Se você pudesse voltar no tempo, o que você não faria novamente? O que eu não faria novamente? Eu não teria me alistado no exército. Foi uma frustração? Foi. Uma paixão? Minha esposa. Aproveita o Dia dos Namorados que tá chegando aí. Pois é. Faz uma declaração ali pra nossa câmera. Princesa, te amo demais. Você, inclusive, tem uma música que eu compus aí. Você faz o meu dia clarear. Você é a razão da minha felicidade. Então, te amo demais. Você, inclusive, é mais do que 50% de mim e da Abdon também, né? Então, te amo. E nesse leque aí, você é ciumento? Olha, eu acho que não. Eu acho que eu não sou ciumento, mas aí Que bom. há controvérsias, eu acho. Numa discussão com um amigo, né? Aconteceu alguma coisa, você teve uma discussão. Qual a sua reação? Eu ficaria, dependendo do motivo, decepcionado. Um herói pra você? Um herói pra mim? Jesus Cristo. Uma cor, a sua cor preferida? Minha cor preferida é azul. Olha, eu também, olha aí, ó. Um perfume? Nossa, eu usava caiaque. Caiaque. Legal, olha aí. legal. Uma alegria? Uma alegria, ser pai, ser marido. Legal. Uma data especial? Uma data em que eu
reencontrei minha esposa. Reencontrei a pessoa que hoje é minha esposa. Gente, tá quase uma live de Dia dos Namorados aqui. Olha, uma live romântica, rosmântica. O que mais te atrai numa pessoa? O que mais me atrai é o caráter. Uma conquista. E de qualquer conquista? É. Hoje, onde nós estamos aqui. Ai, que a Abdon bacana. Filmes. Bacana. Perdão ou vingança? Olha, como eu sou crente, eu vou no perdão. Mas nos meus momentos de carne... Se você tivesse como mudar alguma coisa, o que você mudaria? O que eu mudaria? Eu teria conhecido minha esposa mais cedo. Não tô falando que é uma live extremamente romântica. Hoje tem, Ari, hoje tem, se prepare. Bom, uma palavra que te define. Perseverança. Um sonho. Sonho? Meu sonho é que o nosso serviço a Deus vá além de tudo isso. Atinge o mundo inteiro. Esse é meu sonho. Que lindo. E para finalizar com chave de ouro, eu gostaria que você concluísse com uma frase. Uma frase. Eu separei uma frase aqui, que eu não ia lembrar de cor, mas eu gosto muito dela. Vamos lá. É uma frase que foi dita por... Na verdade, assim, muitas pessoas dizem que foi Santo Agostinho que falou, né? Eu não tenho certeza se foi. Mas ela é muito bonita. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas em tudo, amor. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas em tudo, amor. E é isso. E é o amor que nos uniu aqui. Eu agradeço a você pelo carinho, pela oportunidade. Tamo junto. Amém. Semana que vem, gente, a gente vai estar com a deputada estadual Ana Perugini, entrevistando uma deputada aqui nos estúdios da Abdon, nessa podcast que iniciou hoje. Compartilha, aproveita e manda para os seus amigos, para sua família, para conhecer um pouquinho mais dessa história maravilhosa que é a história do Israel Felipe. Amanhã tem live GIFs pelo nosso Facebook a partir das 8 da noite. Não perca, vamos estar com a Maiara, da Mai Modas. E semana que vem, neste mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, estaremos com Ana Perugini. Que Deus abençoe, uma excelente semana e a gente se vê lá. Obrigado! Tchau, tchau, gente. Beijo! Tchau, tchau, Gi. Tchau, tchau, Obrigadão. gente.